Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Cello de Barros dedica-se à linguagem da literatura, artes visuais e audiovisual. Catarinense, ele é radicalizado no Rio de Janeiro e atua como curador, roteirista e produtor cultural. Cello, nossa primeira pergunta, a básica, é a seguinte: como é que você iniciou essa sua jornada, não é, como poeta? O que te levou e o que te inspirou a escrever poesia? Eu não lembro assim de um fato que tenha dado início, né? Na verdade, eu acho que tem uma questão de destino envolvida. Eu lembro que desde que eu aprendia, antes de aprender a escrever, eu já desenhava no assoalho da casa com caneta Bic. Eu fui aquele primeira criança da sala a aprender a ler, né? Eu escrevia espontaneamente, né? Com 8, 9 anos, escrevia já histórias em quadrinhos, né? E sempre foi um leitor voraz desde criancinha e sempre escrevendo, e a poesia foi surgindo naturalmente já na adolescência, aqueles versinhos assim, né, para as coleguinhas das salas de aula. Então a poesia, né, e a literatura de uma forma geral, ela sempre esteve comigo, né? Eu sempre soube que seria escritor, eu sempre soube que eu escreveria, então não houve um fato marcante, um fato determinante. Desde que eu lembro, né, eu sempre estive nessa senda, né, da escrita, nessa senda literária que acabou extrapolando, né, para outras linguagens artísticas, né, para um hibridismo artístico. Então, de modo que eu não lembro assim, de um fato, o que eu lembro é que eu sempre soube que eu escreveria, que eu publicaria, que eu estaria envolvido com livros, que eu estaria envolvido no mundo dos poetas, no mundo da literatura, né? Nas sessões de autógrafos, né? Nesses eventos todos em torno da arte literária, de modo que eu simplesmente me sinto um peixe dentro d'água, né? Nesse segmento. Bom. Está aí, meu querido. Justamente está aí a pergunta. Cello, quais foram as suas influências literárias, Cello, nessa sua lida aí até hoje, poeta consagrado, na poesia concreta, tudo isso? E quais os poetas, escritores que você mais admira? E o porquê? O porquê, Cello? Bom, eu acho que influência, né, diretamente, as minhas influências elas foram muito mais fortes, muito mais impactantes no quesito da leitura, né? Eu gosto sempre de lembrar que antes de ser alguém que escreve, eu me considero um grande leitor, né? Desde muito cedo, desde os 6 anos de idade, né? Então, nesse sentido, talvez a principal influência tenha sido os gregos, né? Os gregos, de um modo geral, né? Os livros fundantes da literatura ocidental. Só a Odisseia do Ulisses eu já li 3 vezes, né? E aí, claro, grandes livros canônicos, né? Realidade. Sim, e, por exemplo, é impossível não ler a Divina Comédia, né? Não ler Dom Quixote, né? Não ler a obra de Shakespeare, né? Então, os poetas franceses do século XIX, então foram influências muito fortes na leitura e uma espécie
de arco abrangente, né, do conhecimento literário, até para que a gente possa saber aonde a gente está situado nesse universo, para poder contribuir com uma voz própria, né? Aí, é claro, tem os brasileiros todos, né? E entre eles é impossível não citar os concretistas, né? Como você bem mencionou, Adalberto, mas também o Vladimir Dias Pino, né? Que foi um grande nome, um nome internacional da poesia experimental como um todo, em especial produziu poesia visual, poesia concreta, a poesia, o poema Processo, né, foi o criador do poema Processo. Então são poetas que extrapolaram o verso escrito, o verso textual, o verso convencional, ou a chamada poesia verbal. Esses poetas sempre me interessaram e me interessam até hoje, né? Agora, na minha contemporaneidade, né, para além dos gregos já citados, para além da poesia ocidental da Idade Média, né, que eu mencionei, talvez assim as duas principais leituras, né, que me tocaram e que me tocam até hoje é Saramago, com certeza no idioma português, José Saramago para mim o maior ícone, né, da escrita no nosso idioma. E um outro prosador um pouco mais próximo de nós, né, que é um dos maiores nomes do realismo fantástico da América do Sul, e não é outro senão o nosso querido Jorge Luiz Borges, né? Borges, para vocês terem uma ideia, eu li ele todo a obra completa em português e depois eu reli em espanhol, né? E no Brasil, aquele poeta que eu considero que será talvez um dos maiores nomes da segunda metade do século XX, que é esse poeta maldito chamado Paulo Leminski. Maravilhoso. Isso. O Paulo Leminski, que, aliás, é um referencial aqui do nosso Na Sala de Poesia Cult, né? É muito bom isso, muito bom mesmo. Ô, Cello, nós sabemos que você tem uma vivência em artes visuais e audiovisual, né? Então, e tem também... Bom, nós gostaríamos de saber como é que é o seu processo de escrita nessa área, se sempre foi assim, se você já escreveu poemas assim mais tradicionais, ou se você sempre escreveu desse jeito, com poesias concretas, tá? Usando as artes visuais, visual e audiovisual, né? E também qual a sua relação com a poesia experimental? Bom, aí realmente é um caso, eu sempre entendi, eu sempre gostei de quem toca violão, sabe? Eu sempre achei muito bonito, mas eu não tenho esse talento, mas eu achava interessante quando as pessoas que queriam aprender violão iam lá aprender as notas, né? Aprender a fazer um compasso, sabe? E assim, para que eu pudesse me exercitar na escrita poética, eu fui atrás, então, de aprender a métrica, né? Aprender a escansão, aprender o que é um poema e o que é poesia, né? Como que esse gênero se diferencia da prosa. Então, todo esse arcabouço técnico, tecnicista, digamos assim, toda essa parte assim mais conceitual, compreender psicologicamente o fenômeno poético, me ajudou muito para poder compreender as formas fixas de poema, né? Então, eu fui aprender a escrever uma simples quadrinha, né? Uma simples redondilha, depois uma trovinha, como que escreve uma trova, como é que é o esquema das rimas, para depois alçar voos maiores, né? No caso do soneto e daquele que é um dos maiores desafios para alguém que escreve poesia, que é escrever um cordel, né? E aí me dediquei, então, desde a época da faculdade de letras, me dediquei muito às formas fixas de poemas, né? E só bem depois, então, é que surgiram os primeiros voos dentro da poesia experimental, né? Ou seja, a poesia visual, a poesia sonora, o poema objeto,
o poema na performance e, claro, a videopoesia, né? Inclusive, a videopoesia acabou sendo a minha monografia quando eu fiz a faculdade de cinema, né? Depois. Então, eu me interesso muito esses outros fazeres do universo poético, e não só o poema verbal, não só as formas fixas, os versos livres, os versos brancos, mas também essas outras possibilidades de fazer a poesia sair do livro, sair da página, sair do jornal, sair da tela, ir para a rua, ir para a camiseta, ir para o adesivo, ir para a intervenção urbana, ir para a projeção dentro do cinema, ir para todas as possibilidades em que a gente possa fazer com que o poema possa tocar as pessoas, né? Isso acabou me levando, naturalmente, a estudar audiovisual, né? E aí comecei a fazer vídeo poemas, vídeo performance, vídeo arte, e isso hoje responde por uma boa fatia, digamos assim, da minha produção, né? De modo que hoje eu não sou apenas escritor, eu sou também esse artista que trabalha com artes visuais e com audiovisual, né? E só para vocês terem uma ideia, só na parte de artes visuais, as exposições, né, entre coletivas e individuais, já são mais de 200 exposições em mais de 20 países, né? Ou seja, são 30 anos trabalhando muito. Isso. Vamos acompanhar essas suas realizações. Tchelo, você tem 10 livros editados, né? Publicados, né? Com textos em muitas antologias. Você tem muitas antologias onde você publicou todos esses textos aí, essas suas obras visuais, se integram a mais de 200 exposições em todo o mundo, recentemente em Itália, Madrid, né? E outros países. Recentemente foi na Itália, você recebeu um grande prêmio lá nesse seu trabalho de poesias visuais e outras coisas mais. Vamos lá. Você pode falar um pouquinho mais, e brevemente, dessas suas exposições, dessas suas realizações, dessas suas obras? Essa experiência. Essas suas experiências aí no mundo afora, meu querido, por favor. Sim, sim. Isso coincide com o fato também, que é aquela coisa, né? Quem me conhece sabe, né? Que eu sou um artista muito pé na estrada também, muito viajante, né? Eu realmente gosto de me deslocar, conhecer outros países, outras culturas, né? Onde a gente acaba fazendo muitos contatos internacionais. E, num certo momento da carreira, meu trabalho começou a aparecer fora do Brasil também, né? Primeiramente Argentina, depois Portugal, e aos pouquinhos foi ganhando outros países aqui da América do Sul, outros países da Europa, né? E depois foi para Estados Unidos, China, Índia, Turquia, República Tcheca, para muitos lugares, né? Ou seja, participando não só de publicações, de livros, de revistas, mas também participando de exposições, né? Ou seja, além dos poemas convencionais, poemas verbais, a parte de poesia visual ela acontece muito no formato de exposição, né, em galerias, em museus. Então, o trabalho deste artista brasileiro, né, começou a ser notado e eu comecei a receber vários convites para participar de bienais, de exposições, de mostras em museus. Fui, inclusive, para um orgulho, digamos assim, né? Não orgulho no sentido da vaidade, mas eu fui, por exemplo, a minha exposição de poesia visual Convergências, ela foi convidada para representar a América do Sul no 4º Art Festival, que acontece na Europa todo ano, né? Então, na 4ª edição, eles queriam um artista da América do Sul e acharam muito interessante o meu trabalho, e essa mostra individual aconteceu, então, na Sérvia, né? Então, assim, foi muito interessante. E depois essa mostra circulou, né? Ela foi para o México, ela foi para a Itália, para a Espanha, para Portugal, né? Então, aqui no Brasil já mostrei em 12 estados, né? Inclusive no Rio de Janeiro, né? Que foi na Centro Cultural da Justiça Federal. E agora a gente está negociando aí para essa mostra ela migrar, né? Para a Espanha, né? E, como você mencionou, Adalberto, eu recebi este ano, neste 2024, existe um prêmio mundial da poesia visual, um certame que acontece todo ano, e deste ano de 2024, o vencedor desse concurso internacional, que é o maior, o mais importante, é o concurso de poesia visual Paque Jiménez, que acontece na Espanha, a partir de Córdoba,
foi vencido por este entrevistado de vocês aqui, entendeu? Então, para além da satisfação pessoal, não é? De vencer, de ter um trabalho de qualidade analisado por um júri internacional qualificado, tem essa coisa também da gente sentir que está fazendo arte brasileira contemporânea circulando, né, nesses circuitos internacionais. Então, isso é muito interessante, né? E eu acho que, para arrematar, para não me alongar muito, vou concluir essa parte, eu também organizo algumas exposições no meu trabalho como curador, né? Então, já organizei mostras de arte postal, mostras de poesia visual, recentemente de mostras de escrita cênica. No Rio, eu cheguei a organizar uma mostra tanto na Funarte, de vídeo e poesia, como uma mostra também de poesia visual no CCBB, né, no Centro Cultural do Banco do Brasil, né? Então, a gente tem feito o trabalho também de outros artistas de outros países chegarem até aqui, serem mostrados para o nosso público, né, para os nossos irmãos brasileiros aqui, né? Então, é um circuito e eu tento colaborar de forma mínima, mas de que seja uma contribuição, né? Ótimo, que beleza, Cello. Olha, Cello. nós ficamos aqui Muito- torcendo por você. E orgulhosos, né, cara, de Orgulhoso. ter um amigo de uma pessoa tão preeminente como você aí no Mas Senado. escuta, um passarinho me contou que você anda meio assim, entusiasmado com a metapoesia. Eu gostaria que você me explicasse melhor o que seria metapoesia e também falar um pouco sobre seus planos para o futuro. Livros, algum projeto em andamento. Como é que fica aí? Olha, eu vou falar, eu vou fazer um link entre metapoesia e metaverso, né, que é uma tendência hoje do mundo, porque na metapoesia, quando no poema, nós, autores, estamos falando de poesia, ou seja, a própria poesia, ela é tema do poema. Quando a gente escreve sobre o ato de escrever, ou como a gente se relaciona com a poesia, como ela nos toca, né, nossa relação com as palavras, com os versos, né? Então, os teóricos da literatura chamam isso de metapoesia, né? E neste ensejo, né, eu tenho a alegria de contar para vocês que recentemente eu tive um trabalho que foi apresentado no ambiente do metaverso, né, que é um espaço muito especial dentro da internet, né? Hoje ela está se expandindo aí para a chamada Web 3.0, que é um ambiente completamente virtual, tridimensional, né, 3D, como se fala, e um trabalho que eu dirigi recentemente, né, chamado Fronteiras Abertas, né, um videoarte. Ele foi selecionado para um congresso em Minas Gerais, eu estive lá há poucas semanas, e fizemos essa exibição dentro do ambiente do metaverso, ou seja, as pessoas poderiam acessar o metaverso com aqueles óculos especiais, né, da visão 3D, aquele capacete digital, digamos assim, de forma que a pessoa se sente dentro da obra, dentro do filme, dentro do espaço em que está sendo exibido, né? Então, foi muito interessante essa experiência e que aconteceu em Belo Horizonte, no Centro Cultural da UFMG, e agora, exatamente agora, está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, na Galeria Zagutti, que é uma galeria que exibe os meus trabalhos. Eles também estão fazendo agora exposições de obras visuais dentro do ambiente 3D, né? Dentro do metaverso, e quem acessar hoje a exposição atual da Zagutti vai entrar no ambiente 3D, pode ser acessado pela internet, e a pessoa pode circular lá dentro, desviar, pode, né, andar pelos ambientes e ver de perto, ampliar na tela as obras e vai encontrar um poema visual meu em exibição nesse momento. Maravilha. Maravilha, Cello. Cello, a pergunta está aí, meu querido. Você que é um poeta tão profícuo, tão expansivo com sua arte, como você vê o papel em si, o papel da poesia na sociedade atual? E como você acredita
que ela pode ter um impacto significativo em toda essa realidade, Tchelo? Olha, essa questão ela é sempre um dilema, né? Porque a poesia ela é um dos gêneros da literatura. E a literatura é o quê? É uma das linguagens artísticas. E sendo uma linguagem artística, ela deve responder àquela premissa principal de que a arte não deve servir para nada. A arte não pode, não deve ter utilidade, né? Conceitualmente, é isso. Não tem outra. Essa é a verdade maior da arte. Verdade. No entanto, nós temos na história da literatura, na história da poesia, inúmeros poetas que se valeram da poesia para dar o seu recado, né? Seja social, seja político, seja a chamada poesia engajada, né? A arte engajada. E eu estou vendo uma coisa preta grande. É você, Alberto, aí na tela? Opa! Ah, Só que gostar. Ah, bom! Ah, bom! Muito bem! Hoje Gente, voltando. tem 11 gatos aqui. Esse é o Que espírito. maravilha! Hoje tem 12, né? Porque tem eu também, né? Então vamos lá, gente. Aliás, tem 3. Alberto também é outro. Uau! Gente, complementando, então, a arte tem esse dilema de ser engajada ou ser arte panfletária, né? A gente pode usar um grande exemplo na história, que foi o poeta Mayakovsky, né? O grande poeta russo, um dos maiores poetas da história, que com a sua poesia ajudou a ganhar uma revolução, né? Nós temos Lorca, por exemplo, e aí eu lembro ele dizendo um poema enquanto era fuzilado em plena ditadura franquista, né? E no próprio Brasil, né? O que seria da poesia no Brasil se não fosse a poesia engajada? Mas você tem também o Mário Quintana quando nos diz assim, ele diz o seguinte: nenhuma causa jamais salvou um mau poeta. Então, são elementos que a gente pode acessar para questionar o papel do poeta na sociedade. Na minha visão pessoal, falível, provavelmente equivocada e ainda mais desnecessária, mas é a minha verdade, eu acredito que a função do poeta é criar obras de arte que possam causar reações estéticas nas pessoas pelas vias psicológicas, emocionais e sensoriais. Essa, para mim, é a função do poeta, criar obras de arte através do fenômeno poético. O que cada pessoa fará com esses... Você, como poeta, Cello, você como um poeta bem-sucedido, eu acho que você é bem-sucedido naquilo que você faz, e um poeta que atua com coisas diferentes, né? Isso aí, de certa forma, gera uma certa inveja, críticas negativas. Como é que você lida com isso? Eu lido com objetividade, né? Porque cada produto cultural que eu apresento, ele chega muito bem embalado, tanto na forma quanto no conteúdo, né? Tudo que eu faço é sempre muito bem embasado em pesquisa, né? Eu sempre tenho muita certeza daquilo que eu estou fazendo, até para que a gente tenha um prazer estético e esse prazer possa ser compartilhado, né, com as pessoas, né? Tanto é que nesses 30 anos de carreira eu já amealhei mais de 60 resenhas críticas, né? Desde críticos de arte, críticos literários, jornalistas especializados, produtores culturais, curadores, editores. Então, eu tenho esse chamado acervo crítico, né, que chama. São mais de 60 textos, né? E textos bem embasados. Então, bem embasados e textos, né, valorizando, claro, o meu trabalho, né? Eu, até o presente momento, nunca tive um texto ou um comentário, né, crítico
que viesse apontar aspectos negativos do meu trabalho, seja ele literário, seja ele dentro do campo das artes visuais. Mas, se isso vier a acontecer, eu vou ter o maior prazer em dialogar com isso, em refutar eventuais argumentos com fundamentos bem embasados na teoria, né, principalmente. Então, eu acho o seguinte, que a arte ela precisa ter isso que vocês estão falando, ela precisa ter pessoas que questionem aquilo que está sendo feito, seja na literatura, no cinema, nas artes em geral. Eu acho que é importante que haja esse posicionamento crítico por parte das pessoas, por parte dos curadores, por parte das instituições, até para que a arte dentro de um país ela possa evoluir, ela possa alcançar novos patamares, né? Agora, claro, na cultura contemporânea, né, na presença da arte nas redes sociais, nós temos o fenômeno dos haters, né? E os haters, os psicólogos, Marisa, já decodificaram que são apenas pessoas carentes precisando de atenção, né? Só que esses não merecem minha atenção. Isso, verdade. de atenção, né, Tia? Mas agora uma pergunta muito interessante. Que conselho você daria, Tia, aos aspirantes da poesia, Jovens. de nossos eventos, aos jovens poetas, jovens neófitos, aí, querendo aí alcançar o primor que você está alcançando, Rochelle? Que conselho você daria a esses jovens aspirantes? Eu diria o seguinte, né? Eu diria desista, desista, desista. Ah, O não. mundo talvez não precise de suas confessionalidades metrificadas. O mundo não precisa. Aquilo que supostamente é tão urgente para você escrever sobre sua dor de cotovelo, talvez não mereça as árvores que serão derrubadas para imprimir esse trabalho, talvez a energia gasta online para veicular essas supostamente necessárias escrevinhações não vale a pena. Agora, se você sente uma vocação, um comichão, uma força lá dentro que faz você escrever e que você sente que aquilo que você tem que escrever, para além do ego, da vaidade e do narcisismo, será de fato uma contribuição para a literatura no seu país, se você sente essa força, essa verve, se você é alguém que responderia a clássica pergunta do Rilke, do Cartas ao Jovem Poeta, onde ele pergunta se a pessoa poderia viver sem escrever, se você tem a coragem de enfrentar essa pergunta, então vá fundo, mergulhe fundo na arte literária, com estudo, com fundamento, conhecendo o cânone, para que você se conheça e possa mergulhar mais fundo do que na literatura, possa mergulhar no fundo da sua alma e lá encontrar os versos, as palavras, a escrita, que será uma contribuição para a literatura do seu país, para o seu idioma. Maravilha. Lindo! Que lindo! Maravilha! Ô, Tiago, Maravilha! então, Maravilha! agora já estamos, infelizmente, terminando aqui nosso tempo e gostaríamos, então, que você nos brindasse com a chave de ouro, né? Falando de seus poemas. Pode ser? Ou mostrando, né? Já que tua arte é visual, ou mostrando. Ou mostrando. Não, eu vou ser bastante contido, bastante sucinto, vou tentar aqui dizer um poema. Ultimamente eu tenho, nos saraus em que eu me apresento, eu tenho levado alguns poemas concretos, até para que essa vertente possa ser veiculada na chamada poesia oral, né? Que é essa arte de dizer poemas que acontece principalmente nos saraus, né? E eu participo de vários saraus. Campo, né? Sim, sim. E vocês sabem, né? Vocês sabem que a poesia, né, a arte poética, ela nasce antes da escrita, né? Ela é oral, a poesia ela nasce oralmente, né? Tem aí, inclusive, na história a arte dos aedos, né, dos rapsodos. Então,
Eu tenho, ultimamente, trazido no Saraus que me apresento alguns poemas do meu livro Olho Nu, que é um livro de poemas concretos, todos construídos com monossílabos, em formatos de ideogramas, né? Então, por exemplo, tem um que as pessoas reproduzem muito, que diz assim, e eu quero que vocês percebam as aliterações e assonâncias neste poemeto, que diz assim: mais luz do que o sol do meu céu, só o som do seu sim. Então, este é um exemplo, e recentemente eu tenho dito um assim também, que fala assim, Uau! Maravilhoso, Tchelo, maravilhoso. Olha, aplausos para você. É Mas um dos poetas que nós admiramos muito. muito sabe? admiramos. Parabéns por toda a sua obra, pelo seu trabalho. E obrigada por ter vindo aqui para conversar um pouco conosco. Marcelo, Poesia Cult sente muito honrado com tua presença, com o seu trabalho, tá? Com o seu trabalho mesmo, tá? Nós somos seu Seus fã, fãs. né? Nós somos seus fãs, estamos aí curtindo para todo o teu progresso, todo o seu sucesso. Muito obrigado, Tchelo, muito obrigado aí por essa tarde, noite e dia, o que vier, mas você é muito importante para a poesia brasileira. Muito E obrigado. lembrando aos nossos colegas que estão assistindo que o Tchelo vai estar conosco durante uma semana apresentando diariamente um de seus poemas, tanto no Instagram quanto no YouTube. Legal? Valeu, Tchelo. Tchelo.